Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, uma lei de bases para o setor da habitação pode fazer sentido se for uma lei enquadradora, precedida de estudo e avaliação dos instrumentos já existentes que vá de encontro aos anseios da população e que não atente contra qualquer princípio fundamental ou garantia constitucional e que respeite quer o direito a uma habitação condigna, quer o direito à propriedade privada. No entanto, não foi a sua inexistência que impediu que até agora se fizessem reformas no setor da habitação. Não sendo menos verdade que também não é a criação de uma lei de bases que nos garante que as reformas neste setor fundamental vão ser concretizadas e não passarão de letra morta. Porque o que efetivamente resolve os problemas da habitação são medidas realistas e concretas e não medidas preconceituosas, como tem acontecido nestes 3 anos de governação e que nada têm resolvido nesta área. Mas se é para continuar com políticas de habitação norteadas por princípios meramente ideológicos, então certamente não precisamos de uma lei de bases da habitação. Senhoras e senhores deputados, vivemos num país em que apenas 2% do acesso à habitação é da responsabilidade do Estado, sendo os restantes 98% assegurados pelo setor privado. Situação que para o Bloco de Esquerda é completamente insustentável, pois considera que compete ao Estado a construção de um parque habitacional público capaz de responder às necessidades existentes. Não deixando por isso de ser, no mínimo, estranho que em 3 anos de governação e 4 orçamentos do Estado aprovados, nada tenham feito para inverter esta realidade, pois o que fizeram foi precisamente o seu contrário, quando praticamente extinguiram o Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana. O PSD, como partido reformista que é, sempre demonstrou uma enorme preocupação pela garantia do acesso à habitação. E por isso, ainda há poucos dias, apresentámos neste Parlamento 10 projetos de lei com medidas concretas, justas e equilibradas nesta matéria, que foram chumbados, na sua maioria, por esta coligação de esquerda. Para o PSD, as regras a aplicar ao mercado de arrendamento devem ser equilibradas e estáveis, em que não se esqueçam os senhorios que aplicaram as suas poupanças no setor da habitação como forma de rendimento e que, por vezes, chegam a viver em situação de grave carência económica, mas criando também soluções que acompanhem os inquilinos de forma justa e correta e que os apoiem em situações de grave fragilidade. Nas propostas legislativas hoje apresentadas, o PCP e o Bloco de Esquerda apelam à ressurreição do PREC, propondo a expropriação de habitações privadas injustificadamente devolutas, um conceito discricionário onde cabe tudo desde que se queira, ocultando os reais motivos que levam os proprietários a verem-se forçados a manterem essas casas devolutas, por vicissitudes da vida, sujeitando-os ainda a penalizações e a mais um agravamento de impostos. Propondo ainda o PS, neste âmbito, a integração num Fundo Nacional de Habitação dos imóveis devolutos privados que tenham sido alvo da chamada requisição temporária. Para fazer face a carências habitacionais, quando temos património público abandonado que, se fosse recuperado, podia fazer face a essas carências, cumprindo assim o Estado com uma obrigação que é apenas sua, a de assegurar o direito à habitação aos seus cidadãos. Mas, senhoras e senhores deputados, o problema do acesso a uma habitação condigna não reside apenas ao nível das famílias gravemente carenciadas, mas também ao nível da classe média e da juventude, provocado pela falta de rendimentos, resultante da falta de emprego ou do aumento do trabalho precário,
que afinal, como demonstram dados publicados recentemente, a esquerda não foi capaz de combater conforme tanto apregoa. As políticas de habitação devem incluir medidas reais de combate à desertificação no interior e a situações de catástrofe. Exemplo disso são as habitações destruídas pelos incêndios de 2017, em que cerca de metade dessas habitações continuam por reconstruir. E aqui, sim, o Estado tem de assumir os seus compromissos e cumprir urgentemente com as suas responsabilidades. Na Lei de Bases da Habitação, apresentada pelo Partido Socialista, fala-se muito em descentralização de competências para as autarquias locais. Mas, como aliás refere o parecer da Associação Nacional de Municípios, não pode existir descentralização sem um concreto financiamento compatível com essas obrigações. Pois não se pode empurrar para os municípios responsabilidades sem que haja uma prévia avaliação dos instrumentos já existentes e sem que essas responsabilidades sejam acompanhadas dos meios financeiros realistas e adequados à sua execução. Continuando, por isso, a descentralização na área da habitação, como noutras áreas, a marcar passo sem ver a luz ao fundo do túnel. O Governo e o PS estão nesta matéria como um barco à deriva, com amarras ao Bloco de Esquerda e ao PCP, navegando devagarinho em águas turvas e perigosas para que o barco não encalhe e chegue ao porto pretendido. Mas no final desta viagem, quem acabará encalhado serão, infelizmente, os portugueses e o país. Muito obrigada.